Oi, Igor, tudo bem? Então, com base no que você mandou para mim, eu vim gravar esse vídeo. Separei alguns pontos que eu posso estar conversando com você com base na sua problemática. Espero que nesse primeiro momento ajude e nós vamos nos conversando no decorrer do tempo, tá bom? Eu separei aqui alguns pontos que eu vou ler para você. Então, você fala sobre o crescimento do e-commerce e que você quer focar em um objetivo específico a respeito do e-commerce e você também quer afunilar o trabalho, deixar ele bem enxuto e amplo. Amplo não, completo, por assim dizer. Os pontos que eu separei aqui nesse primeiro entendimento. O que é o e-commerce? Né? Dar essa conceitualização que a gente sabe que o e-commerce vem do electronic commerce, que é o comércio eletrônico. E que esse comércio ele surgiu bem desde antes da pandemia, como a gente sabe. Então, o tipo de negócio que você pode escolher com foco no marketplace é, por exemplo, as lojas americanas ou Magazine Luiza, onde eles têm ali uma plataforma onde se associam vários outros lojistas, pequenos comércios, por assim dizer, nessa mesma plataforma. E através dessa associação é paga, né, uma pequena porcentagem para que eles possam se utilizar do espaço de renome da empresa e assim conseguir mais clientes. Então, nesse primeiro ponto, o que é o e-commerce, como adaptar o seu negócio, empresa ou organização para vender no e-commerce, o que eu devo considerar mudar para vender por e-commerce? Porque, por exemplo, se você trata da questão do marketplace, que é essa questão dessas associações entre os lojistas, você vai se colocar no lugar do dono da empresa. Vale a pena eu transformar a minha loja física em uma loja virtual, um espaço virtual? Será que vale a pena eu pagar uma pequena porcentagem para poder dispor desse ambiente, ter maior visibilidade? Ou para mim é mais prático ficar com a loja física? Porque mesmo com o processo da pandemia, que foi recente de certa forma, quando a pandemia passar, será que vai continuar valendo a pena manter essa loja em formato virtual ou eu volto aos princípios que era a loja física? A gente percebe que com essa questão da loja física tem gastos levados para a questão do aluguel do espaço, a questão da energia, luz, pagamento de funcionários e etc. Sendo que na questão da plataforma virtual só tem mesmo despesas em relação a domínio, a locação e a associação que você vai fazer. Outro ponto que eu coloquei também, escolher a plataforma, que é justamente o foco do seu trabalho. Eu até coloquei aqui sobre o que é o marketplace, que é um tipo de e-commerce, de comércio eletrônico, mediado por uma empresa em que vários lojistas se inscrevem e vendem seus produtos. É como eu falei para você, essa questão do Magazine Luiza, das lojas americanas, que eles têm associações com outros lojistas justamente pela visibilidade e a força que a marca tem, como a Magazine Luiza, que é um exemplo que eu posso dar para você, já que nessa questão do que você busca, da problemática, é justamente nesse sentido, encontrar ou fazer um estudo a respeito de uma única empresa ou de uma empresa que tem um ramo definido que você assim se sinta mais confortável em falar. Então, para não confundir você, nesse primeiro momento, eu só estou falando alguns pontos que eu separei para que você entenda mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? E conversando com você à medida do possível. Como eu te falei, o que é o e-commerce? O que eu devo considerar para mudar da venda física para venda e-commerce?
Qual a plataforma que eu vou escolher? Será que é aquela plataforma como o Facebook, que é muito amplo, muito aberto para qualquer público? Ou será que eu vou escolher uma plataforma que tem uma maior visibilidade, como a Amazon, como as Americanas, ou então como o AliExpress, o Mercado Livre, que são exemplos de marketplace. Porque assim, o e-commerce, que é o comércio eletrônico, ele é amplo, realmente, que é toda forma de comércio feita eletronicamente. E o marketplace, ele é um tipo desse comércio que visa essa associação entre os lojistas. É como se você fosse dono de um terreno, de um espaço, e transformasse ele em um estacionamento. Então, as pessoas viriam até você para utilizar o seu espaço e pagariam uma taxa para poder utilizar esse espaço, sendo que elas iam te procurar porque o seu espaço tem uma boa visibilidade, uma boa localização, por assim dizer. E outros pontos também que eu falo para você: preparar a logística, que é muito importante essa questão não só de vender, como é que você vai escoar, despachar essa mercadoria. Porque mesmo sendo marketplace, como é feito? Porque assim, digamos, como é que a Amazon faz essa questão da entrega dos produtos dela para a casa do destinatário? Já que são lojas associadas, como é que essas lojas fazem? Ou será que tudo isso fica a cargo da própria Amazon? Ou será que eles têm associações com o processo de correio do ambiente onde eles estão localizados? E tem alguns pontos principais, né? Que é, como eu falei para você, preparar a logística, continuar atendendo os clientes, porque não é só vender por vender, você também tem que trazer o cliente para perto, não é só você colocar a sua loja lá e não ter um bom relacionamento com o seu cliente. Você tem que falar com o público, de que forma? Através das mídias sociais, das redes sociais. Detalhar bem o seu produto, falar as especificações dele, vender mesmo o seu peixe. Outra coisa também que é importante: sistema de busca inteligente. Ser uma página que seja clara, que seja responsiva, que tenha assim todas as informações transparentes para que o consumidor se sinta seguro em comprar. Também tem a questão das condições de pagamento. No caso do marketplace, como a gente está citando, tem muito essa questão de ser aplicativos financeiros de pagamento, tem essa questão de boleto bancário, tem essa questão de cartões de crédito. Então perceba que quando a gente fala sobre o e-commerce, são uma gama, uma infinidade de empresas juntas trabalhando para oferecer esse serviço. Porque se você for autossuficiente, você vai montar a sua plataforma da forma que você quer, da maneira que você quer, e você vai cuidar dela. Mas se você se associa a outros, você vai precisar se associar à questão da entrega, a questão da visibilidade na internet, a questão de pagamento para seguro, questão de pagamento. Então, tudo isso associado para que o seu negócio ele vá bem, proteção contra hackers, contra vírus, e tudo isso é importante. E uma coisa que vale frisar também da questão do e-commerce é investir muito no marketing. Porque assim, você sabe que a questão da internet ela é muito ampla. Tem muitas pessoas o tempo todo vendendo coisas. Por exemplo, o Instagram tem aquela opção de ter a lojinha do Instagram. Então, como é algo acessível para todos, todo mundo pode ter uma plataforma e vender na sua lojinha física. Então, dessa questão do marketing, quais são os métodos, as técnicas que você vai utilizar para atrair a atenção do cliente, a atenção dessas pessoas para consumir o seu produto, para consumir ou para buscar, né,
pela sua plataforma. Outra coisa também que ajuda bastante nessa questão das plataformas do e-commerce, desculpa, é a questão aqui do Google AdSense, que é aquela questão de você ter a opção de colocar anúncio de outras empresas dentro da sua página, para que essas empresas tenham visibilidade e que você receba uma porcentagem por isso. A mesma coisa você pode oferecer uma porcentagem para que a sua propaganda ela esteja em evidência no site de outra empresa. Tem também o SEO, que eu até pesquisei aqui, que o SEO é otimização para motores de busca. Então, ele é um conjunto de estratégias que tem como objetivo potencializar e melhorar o buscador dos sites. Isso também é importante no comércio eletrônico. Falei para você também das questões das redes sociais e tem uma última palavra aqui chamada inbound marketing. Inbound. Então, o inbound de marketing, o marketing de atração, é uma forma de publicidade online que pretende atrair a atenção do cliente. É tipo aquele clickbait, só que feito de uma forma mais responsiva. Assim, não ser tão... chamar sua atenção e quando você vê não ser nada daquela propaganda que foi feita. É mais uma coisa mesmo para atrair atenção, mas com fundamento. Então, com base em tudo que eu falei aqui para você, nessa questão do e-commerce, da problemática, nós podemos aí separar essa questão do marketplace, especificando uma empresa como exemplo, para você poder definir os pontos do seu trabalho, uma empresa que tenha maior visibilidade. Por exemplo, o crescimento do e-commerce na empresa Amazon. Então, eu já delimitei que a gente vai especificar sobre a Amazon ou então sobre o Magazine Luiza. Isso aqui são exemplos, tá? Que eu estou falando para você. Aí, o que é que pode acontecer? Digamos assim, crescimento do e-commerce das lojas americanas. Então, o que é o e-commerce? Aí eu vou dar a conceitualização do que é o e-commerce. Então, como é que eu vou adaptar o meu negócio? Que no nosso caso, ou a Amazon ou as lojas americanas. Como é que eu vou adaptar essa minha empresa para vender no e-commerce? Então, como eu vou adaptar? Pontuar. Será que vale a pena eu tirar as lojas físicas, eu tirar pontos de atendimento e colocar ele todo virtual? Será que a questão da redução de custo, a questão de ter uma maior seguridade, um maior alcance nas plataformas sociais, vale a pena? Então, como é que eu vou adaptar? Por exemplo, se a minha empresa ela produz canecas e tinha uma loja física e agora é uma loja virtual, como é que eu vou adaptar? Se antes eu produzia 100 canecas e deixava em estoque, agora que eu tenho uma loja virtual, eu produzo apenas a quantidade de canecas que vem pedidas. Então, há uma redução de custo de produção, de custo de mão de obra, de custo de material muito grande. Então, é uma opção para várias empresas, sendo que para outras não é tão viável, como no caso de eventos, de espaço de festas. Então, nesse exemplo, como é que poderia adaptar um espaço de festa no período da pandemia? Nessa questão do espaço, poderia ser feito através do comércio eletrônico, justamente para exemplificar como é o espaço, mostrar fotos, mostrar outros eventos que já tinham acontecido antes, sem que a pessoa necessariamente vá até o local.
tem essas simulações, como aquela questão de empresas que vendem apartamentos, casas, carros, que mostram através de simulação, projeção, como é o produto em si antes dele ser adquirido. E nesse caso é o que a gente pode considerar o problema, justamente se caracteriza nisso. Como é que eu vou mudar uma coisa física para uma coisa que agora é virtual? Uma coisa agora que eu não posso ver. Será que é confiável? Será que se eu tenho uma lojinha aqui no centro, aí eu passo essa minha lojinha para o Instagram? Então as pessoas só vão me encontrar através das redes sociais. Mas só que aí eu tenho que me preparar justamente para essa questão da logística, né? Porque antes as pessoas vinham até mim fisicamente, agora eu tenho que ir até elas fisicamente. Então, eu não tinha antes o custo de entrega, agora eu tenho o custo de entrega, porque antes as pessoas vinham, agora eu vou ter que ir. Quem é que vai pagar esse custo? É o consumidor? Sou eu? De onde eu vou tirar esse recurso? Tem essa questão também de escolher as plataformas. No começo, tem empresas que escolhem plataformas mais baratas, como é a questão do Facebook, que qualquer pessoa pode comercializar. Mas também, como eu te falei, o problema é a vasta acessibilidade, a grande acessibilidade, onde toda e qualquer pessoa pode publicar, pode colocar lá, mas só que o que é que vai dar visibilidade à sua? Em meio a tantas outras, né? Isso também é um problema. É onde vem a questão de investir no marketing, investir nessa questão do Google AdSense, do SEO, que é o otimizador de buscas, ver também essa questão das redes sociais, do inbound marketing, que é o marketing de atração. Por isso que tem muitas empresas que preferem se associar a outras grandes empresas com maior visibilidade para que a sua empresa tenha visibilidade também. É como eu falei da Amazon, do Magazine Luiza e das lojas americanas, porque assim são exemplos que eu tenho, que eu posso dizer que é a reunião de lojistas. Tem outras, com certeza não vai deixar de ter, mas são exemplos que eu te dou para você agora. Então, eu espero que nesse primeiro momento eu tenha conseguido falar alguma coisa que você possa utilizar. Vou esperar você me responder a respeito de tudo isso que eu conversei com você. E assim que possível a gente se encontrar virtualmente, em tempo real. Eu espero e uma boa tarde.